Oração divina revelada para solucionar seu problema em 7 dias com milagre sobrenatural. Era uma manhã que prometia milagres na pequena cidade de Santo Amor. Dona Ana, uma mulher devota, caminha com o coração mais pesado do que nunca. Mãe de 3 filhos, que um dia cantavam em louvor na igreja matriz, hoje ela sente a amarga distância causada pela incredulidade. E seu Jorge, seu amado esposo, enfrenta uma doença cruel, que toma sua força e esperança dia após dia. Senhor, o que eu faço? Ela se perguntava, buscando um sinal. Então, em meio à dor, um clamor ecoou, oração divina revelada. Naquele dia, quando entrou na igreja, Dona Ana viu a pastora Marlene rodeada de luz, como se a própria glória do céu estivesse ali. Com um olhar intenso, a pastora proclamou: Deus tem um plano e, em 7 dias, veremos milagres que transformarão suas vidas. Aquelas palavras vibraram em Dona Ana, e, como um fogo aceso, sua fé que vacilava começou a ressurgir. Naqueles olhos cansados, a esperança brilhou como um sol que nasce após a tempestade. A semana começou, e cada dia era uma batalha. As zombarias de Lucas, seu filho mais velho, cortavam como aço, enquanto ele e os irmãos riam da insistência dela em orar. Mãe, você acha que suas orações vão mudar algo? Resmungou. Mas Dona Ana sabia que, apesar das palavras duras, algo mudava dentro de seu coração. E assim, mesmo com as contas se acumulando e os remédios de seu Jorge se tornando cada vez mais caros, ela se colocava de joelhos, acreditando que um milagre estava por vir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias avançam em um emaranhado de lágrimas e orações fervorosas. Naquela mesa da cozinha, onde inúmeras refeições foram compartilhadas, Dona Ana orou com seus filhos, mesmo quando eles tentavam se desvincular daquele momento sagrado. Certa noite, enquanto clamava por um toque divino, um aura de paz invadiu o ambiente. As paredes pareciam vibrar com a presença de algo sobrenatural, e Dona Ana acreditou que sua hora estava próxima. No 7º dia, enquanto o sol começava a se pôr, algo extraordinário ocorreu. Lucas, hesitante, se sentou ao lado dela. A dúvida estampava seu rosto, mas o desejo de entender sua mãe o movia. Quando começaram a orar, a intensidade daquela conexão foi até palpável. A energia na sala mudava, e, de repente, seu Jorge levantou-se do sofá, balançando a cabeça apenas um pouco, mas com os olhos radiantes de uma luz inexplicável. Sinto algo diferente, ele murmurou, enquanto seu olhar buscava Dona Ana. O coração dela batia acelerado. O que aconteceria a seguir? Seria realmente aquele o milagre que todos esperavam? As esperanças se entrelaçavam na mente de Dona Ana, enquanto ela olhava para seu marido, sem saber o que esperar no próximo instante. O que realmente aconteceria com seu Jorge e seus filhos naquele momento tão único e repleto de uma promessa divina? O silêncio pairou sobre a sala, como se o tempo tivesse parado. Dona Ana sentia tensão no ar, uma mistura de fé e expectativa que iluminava seu espírito. Ela segurou a mão de seu Jorge, mais quente do que nunca, e seus olhos se encontraram em uma conexão que transcendia as palavras. Uma lágrima desceu pelo rosto de Dona Ana enquanto ela murmurava uma oração silenciosa, pedindo a Deus que revelasse o milagre prometido. As sombras da incerteza começaram a se dissipar, dando lugar a uma luz suave que envolvia a família. Lucas, que até então permanecia cético, sentiu um arrepio na espinha. A presença de Deus naquele momento era inegável. O sentimento de unidade crescia, como se eles estivessem todos embarcando em uma jornada de fé, a despeito das adversidades que os cercavam. Mãe, o que está acontecendo? Indagou Lucas, agora com a voz embargada. O olhar de Dona Ana resplandecia com uma esperança renovada. Eu não sei, filho, mas sinto que está chegando algo maravilhoso. O Senhor não nos abandona. Respondeu ela,
uma alegria contagiante brotando em seu coração. De repente, uma onda de energia percorreu a sala, como um vento suave, como se as orações de toda uma semana fossem levadas aos céus. A luz pareceu intensificar-se, e em um momento quase místico, seu Jorge deu um passo à frente. Ana! Ele exclamou, com uma clareza que ela não via há meses. Eu me sinto livre. O olhar dele refletia uma determinação renovada. A doença que antes o enfraquecia parecia, de repente, insignificante à luz da cura que começava a se manifestar. Ele se levantou do sofá, não com hesitação, mas com a confiança de quem havia encontrado um novo propósito. Os olhos de Dona Ana transbordaram em lágrimas, mas dessa vez, eram lágrimas de alegria e gratidão. Mãe, você viu isso? Lucas observou, boquiaberto. Ele começou a sentir, de forma palpável, a mudança que aconteceu em seu Jorge e a força que emanava de sua família. As palavras da pastora Marlene ecoavam em sua mente. Prepare-se para o milagre. O clima na sala estava eletricamente carregado. Com um vigor renovado, seu Jorge começou a andar pela sala, sentindo os músculos do corpo reenergizados, como se a força de Deus estivesse restaurando suas energias. Vocês perceberam? Deus fez algo tão grande em minha vida, disse para os filhos, olhando cada um deles nos olhos. Enquanto a nova realidade se desenrolava, Dona Ana e as crianças juntaram-se em um abraço caloroso. Uma onda de amor invadiu o ambiente, trazendo uma sensação de acolhimento e segurança. Parecia que uma nova etapa na vida da família começava ali, naquele instante sagrado. Mas, logo, uma sensação de inquietude começou a surgir dentro de Dona Ana. O que mais poderia acontecer? Ela sabia que o milagre era apenas o começo. E se tiver algo mais que Deus quer revelar? Ponderou em silêncio. A dúvida que antes apertava seu coração agora se transformava em uma expectativa cheia de esperança. Agora, vislumbrando uma nova luz no horizonte, Dona Ana percebeu que essa não era apenas uma mudança física, mas uma transformação espiritual que poderia tocar não somente a sua família, mas a cidade inteira. Qual seria o próximo passo? Que planos Deus tinha para eles a partir daquele momento tão especial? Ao olhar para seus filhos, agora unidos na fé, o coração dela pulsava de alegria, mas a mente fervilhava com a certeza de que o verdadeiro milagre ainda estava por vir. O que mais Deus poderia fazer em suas vidas? O que estava reservado para a próxima semana? A grande questão, agora, era descobrir aonde essa jornada de fé os levaria. O dia seguinte amanheceu ensolarado, trazendo uma nova energia para a casa de Dona Ana. As luzes que haviam iluminado o momento de cura ainda pareciam pulsar nas paredes, como se a própria casa estivesse vivenciando um renascimento. Dona Ana levantou-se mais cedo do que o habitual, seu coração cheio de gratidão, e dirigiu-se à cozinha, onde preparou o café da manhã com um sorriso nos lábios. Enquanto mexia o café, lembranças do dia anterior vinham e iam. O abraço da família, a libertação de seu Jorge, tudo parecia um sonho. Mas não era. Era real. A transformação estava ali, diante de seus olhos. O aroma do café fresco misturava-se com a esperança que pairava no ar, e Dona Ana sentia que algo ainda maior estava por vir. Quando seus filhos acordaram, a sala já estava decorada com flores do jardim. As cores vivas refletiam a alegria que invadia seu lar. Bom dia, meus amores! Exclamou ela, enquanto servia as canecas. Lucas, ainda com traços de sonolência, fitou a mãe com um olhar curioso. Mãe, você está radiante. O que aconteceu com você? Perguntou, espantado com a luminosidade que emanava dela. Dona Ana apenas sorriu e respondeu, é Deus, filho. Ele está trabalhando em nós e ao nosso redor. Sinto que vem um grande plano pela frente. Entretanto, a inquietude que antes se implantara em seu coração não a deixava em paz. O que Deus queria que eles fizessem agora? Como poderiam ser instrumentos de sua obra? Essas questões a acompanhavam, mas não apagavam a chama da expectativa. Após o café, reuniram-se na sala para um momento de oração. O espírito da família parecia unido, como se cada palavra tivesse um peso e uma significância especial. Dona Ana liderou, pedindo a Deus que os guiasse. Senhor,
Que este dia seja cheio de bênçãos e que possamos ver claramente o plano que tens para nós, clamou ela. Enquanto oravam, Lucas sentiu algo novo em seu coração. Era como se uma luz entrasse em sua vida, iluminando espaços que antes eram escuros. O ceticismo que o acompanhara havia começado a se dispersar, abrindo espaço para um desejo crescente de entender e crer. Quando nós permitimos que o Senhor entre em nossos corações, são nos pequenos momentos que os grandes milagres acontecem, disse Dona Ana em uma fração de clareza, como se as palavras escapassem de seus lábios sob a influência do divino. No entanto, um barulho à porta interrompeu a atmosfera sagrada. Era a pastora Marlene. Ela entrou, trazendo consigo não apenas um cumprimento caloroso, mas uma mensagem especial. Estava na minha oração e senti que tinha que vir aqui. O Senhor quer falar com vocês, disse, impactando a todos com seu olhar intenso. O coração de Dona Ana acelerou. E o que ele deseja nos contar? Ela perguntou, desejando ardentemente qualquer pista. Marlene sorriu, como se conhecesse um segredo valioso, e respondeu, às vezes o que ele revela exige coragem, e pode mudar a vida de muitos. Preparem seus corações, porque o que vem agora é algo que pode transformar não apenas vocês, mas toda a comunidade. O olhar de Lucas e das crianças se iluminou. A expectativa aumentava com cada palavra da pastora. Como seria essa revelação? Dona Ana respirou fundo, um misto de medo e expectativa pulsando dentro dela. Estamos prontos, Senhor! Sussurrou para si mesma, enquanto uma nova onda de dúvidas a atingia, mas agora eram diferentes, mais profundas. E assim, a jornada de fé se aprofundava. O que mais Deus tinha reservado? E, mais importante, como eles poderiam se preparar para receber essa transformação? A dúvida pairava no ar como um convite, um desafio que poderia mudar suas vidas para sempre. A sala parecia pulsar com uma energia diferente enquanto a pastora Marlene falava, e Dona Ana sentia seu coração acelerar. O silêncio que se seguiu estava carregado de expectativa. O que Deus tinha em mente para eles? A tensão no ar era palpável, como se fossem os primeiros achegos de uma tempestade espiritual. Marlene tomou uma respiração profunda, e a luz suave que entrava pela janela pareceu se intensificar. O Senhor me mostrou algo muito especial. Ele quer que vocês se reúnam com outras famílias da comunidade para orar e chegar ao coração das pessoas que estão perdidas, aquelas que precisam de ajuda e de esperança. É tempo de restaurar vidas. As palavras da pastora ecoaram fundo em Dona Ana. Era mais do que um convite, era uma missão. Um chamado para serem canais de bênçãos. Ao seu redor, seus filhos trocavam olhares curiosos, e até mesmo a pequena Clara, que sempre fora mais reservada, parecia compreender a importância do momento. Precisamos preparar algo que traga cura e transformações, um encontro que mostre que juntos somos mais fortes, mais capazes de amar e de cuidar uns dos outros, continuou Marlene, seu olhar fixo em Dona Ana. Deus está chamando vocês para liderar isso. Com coragem, podem trazer a luz para muitos corações feridos. O coração de Dona Ana se encheu de uma alegria que a fazia tremer. As dúvidas que a assombravam foram se dissipando, sendo substituídas pela determinação. Sim! Nós vamos fazer isso! Exclamou ela, fazendo com que todos olhassem para ela com admiração. Lucas, que até aquele momento estava um tanto absorvido em seus pensamentos, interagiu rapidamente. Mãe, e se as pessoas não aceitarem? E se não conseguirmos? A fragilidade em sua voz era evidente. Agora que sua fé estava começando a brotar, o temor do fracasso parecia ameaçador. Dona Ana se abaixou para seu nível e segurou suas mãos. Lucas, é normal ter medo. Mas precisamos nos lembrar de que Deus não nos chamou para andar sozinhos. Ele está conosco e nos fortalece. E nós não somos responsáveis pelos resultados, apenas devemos nos disponibilizar para fazer a obra. O semblante do menino mudou ao ouvir essa palavra. Ele se lembrou de como algo tão simples quanto um abraço e uma palavra de encorajamento haviam mudado a vida de seu Jorge. Você tem razão, mãe. Não é só sobre nós, é sobre todos que precisam desse amor. Marlene sorriu, passando os olhos por cada integrante da família. Eu vejo que Deus está movendo seus corações. A experiência de vocês vai criar um eco na cidade, um efeito dominó de amor e fé.
As crianças começaram a brincar com a ideia, imaginando o que poderia acontecer naquele encontro. Dona Ana, com um brilho intenso nos olhos, começou a esboçar um plano, organizando ideias e sugestões que surgiam no ar ao final da reunião. Enquanto a tarde se transformava em noite, Dona Ana sentiu uma paz profunda ao olhar pela janela, observando as estrelas que começavam a brilhar. Ela sabia que aquele espírito de união poderia trazer milagres, mas também havia uma sensação crescente de que a verdadeira transformação começaria com eles mesmos. Se Deus está nesse barco, então devemos navegar juntos, sussurrou ela para si mesma, sentindo a emoção percorrer seu corpo. Porém, em meio à expectativa, um pensamento ainda persistia. O que mais Deus teria reservado para eles na jornada que começava? Eles estavam prontos, mas até onde essa disposição os levaria? E, ao dar esse passo, viriam lado a lado desafios inesperados que exigiriam ainda mais fé. Com essas novas intrigantes questões girando por sua mente, Dona Ana percebeu que o verdadeiro caminho da transformação poderia ser muito mais profundo do que imaginava. O que poderia acontecer em 7 dias? Dona Ana acordou naquela manhã sentindo um misto de ansiedade e excitação. O dia prometia ser diferente. Era o primeiro da contagem regressiva de 7 dias até o encontro que mudaria a vida de tantas pessoas na comunidade. Ao olhar pela janela, o céu estava limpo e o sol brilhava, como se o próprio Deus estivesse sorrindo para ela. Enquanto preparava o café da manhã, Dona Ana pensava no que poderia fazer para que as famílias se sentissem verdadeiramente acolhidas no próximo evento. É preciso mais do que boas intenções, pensou. Devemos oferecer um espaço onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas lutas. Clara, com seus cabelos bagunçados e expressão sonolenta, apareceu na cozinha. Mãe, você acha que vai dar certo? E se ninguém vier? A preocupação da pequena era palpável, e Dona Ana sentiu seu coração apertar. Clara, lembre-se do que Deus prometeu. Ele é fiel e sempre age em nosso favor. Vamos nos dedicar a isso com amor, que Ele cuidará do resto. Com o café já na mesa, Dona Ana reuniu todos em volta. Era hora de discutir o que poderiam criar juntos para o encontro. A mesa estava repleta de ideias, desde músicas que poderiam tocar até pequenos testemunhos que as crianças preparariam para compartilhar. Lucas, com a inquietude característica da sua idade, sugeriu que trouxessem um amigo da escola que precisava de apoio. Ele não acredita muito, mãe. Mas talvez, se eu o levar, começou o menino, hesitante. Dona Ana sorriu, percebendo a semente de fé se fortalecendo no coração do filho. Esse é o espírito, Lucas. Cada passo é um passo mais próximo de Deus. Vamos mostrar a ele que a luz viverá em nós. A animação era contagiante e logo todos na mesa começaram a falar e rir, cada um alimentando a fé do outro. A passagem do dia parecia mágica, e a impulsividade dos planos de Dona Ana parecia transformar sua casa em um verdadeiro centro de acolhimento. Enquanto organizavam os detalhes, Dona Ana sentia a presença divina preenchendo os espaços, envolvendo todos com um calor confortante. Naquele mesmo dia, à noite, uma sensação estranha atingiu Dona Ana. Sentou-se sozinha na sala, os olhos fixos na parede repleta de fotos da família. Uma percepção doce a envolveu, ela não estava sozinha. Uma direção suave começou a brotar em seu espírito. Deus, o que mais você deseja que eu saiba? Sussurrou, ansiosa. Subitamente, uma lembrança veio à sua mente. Oração. Durante meses, ela havia se esquecido de orar especificamente por cada pessoa do grupo que se reuniria. Seu coração palpitou enquanto percebeu que o tempo de oração era crucial. Determinada, levantou-se e decidiu que, a partir daquele dia, cada manhã começaria com intercessões. E assim, na manhã seguinte, o sol ainda não havia despontado quando Dona Ana se pirou ajoelhada no chão da sala, cercada pelo silêncio sagrado, clamando ao Senhor. Pai, que cada coração que vem a nós nesses próximos dias se abra para o teu amor, que as feridas sejam curadas e que a fé brote onde houver desespero, murmurei sob um sopro doce da presença de Deus. Os dias seguintes foram preenchidos com orações fervorosas. Ao mesmo tempo, as famílias começaram a se unir, trazendo comida, música, palavra e amor. A expectativa subia como fumaça de incenso no ar, mas, em meio à construção desse espírito comunitário, surgiram algumas preocupações.
Algumas pessoas da vizinhança começaram a mostrar indiferença. Elas se perguntavam se o cristianismo realmente poderia fazer a diferença. Como poderiam ser preparados para isso? Dona Ana sabia que o espaço estava se preparando para um desafio. Quais seriam as divisões que essa nova reunião teria que atravessar? As cartas estavam sobre a mesa e, ao olhar ao seu redor, um pensamento ecoou em sua mente. Quando apresentaremos aos outros o verdadeiro amor, o que quebro hoje será a barreira que precisamos transpor. A próxima reunião seria uma oportunidade de mostrar não apenas as bênçãos, mas a essência viva do amor de Cristo. O que mais Deus estava prestes a revelar a ela? E como poderiam continuar fortalecendo a fé em meio a dúvidas tão evidentes? Agora, Dona Ana sentia que estavam à beira de algo ainda mais profundo. A verdadeira transformação poderia estar apenas começando a se manifestar, e a jornada havia apenas começado. Que outros desafios e bênçãos aguardavam por eles até o grande dia? Na manhã seguinte, o sol brilhava como um convite à esperança. Dona Ana sentiu que, em cada raio, estava a luz da promessa de Deus. Ela se levantou animada, consciente de que aquele dia seria ele de preparação, mas também de revelação. À medida que o aroma do café invadia a casa, uma sensação profunda de que algo místico estava prestes a acontecer começou a despertar. Assim que se reuniu com a família, Dona Ana sentiu um impulso. Vamos nos dedicar a um momento especial de oração juntos. Clara, animada, piscou para Lucas, que já estava mais confiante. A alegria parecia correr nas veias deles como um rio borbulhante. Enquanto se organizavam, uma ideia brilhou na mente de Dona Ana. Por que não criar um mural de oração? Um espaço, no centro da sala, onde todos pudessem escrever seus desejos, anseios e até as preocupações que pesavam em seus corações. Era hora de unir as famílias. Os filhos ajudaram a montar o mural. Eles pegaram papel colorido, canetas e fitas. Logo, a parede ganhou vida com mensagens de fé, pedidos de ajuda e até agradecimentos a Deus. Cada bilhete era uma semente de oração, esperando para florescer. Dona Ana sentiu que, ao unir aquelas intenções, um novo significado estava surgindo. O poder da oração se tornaria evidente. Mais tarde, ao pegar cada bilhete, Dona Ana percebeu algo surpreendente. Para cada necessidade expressa, havia uma promessa em sua mente que ecoava: perguntem e receberão. Ela fechou os olhos, e cada lar, cada família que havia escrito, atravessou seu coração como uma onda de fé. Deus, mostra a eles a tua grandeza! Clamou em silêncio. Nos dias que seguiram, a atitude da comunidade começou a mudar. Algumas famílias que antes se mostravam reticentes começaram a se engajar. O barulho das conversas e risadas ecoava durante os preparativos. As vozes que antes duvidavam agora eram repletas de esperança, cada vez mais convidadas a fazer parte do que estava se formando. As reuniões tornaram-se momentos de avivamento. Naquelas noites, Dona Ana partilhava histórias de superação, e Clara e Lucas traziam testemunhos de amigos que estavam dispostos a participar. O círculo de fé se expandia lentamente. Contudo, algo em seu coração ainda não estava completo. Essa mudança precisa ir além de um simples evento, deveria tocar suas almas. E foi nesse clima de expectativa que Dona Ana recebeu uma visita inesperada. Uma mulher da vizinhança, conhecida por seu ceticismo, parou em sua porta. Ouvi dizer que vocês estão organizando algo. É verdade que há espaço para quem não compartilha da mesma fé? A pergunta a fez hesitar por um instante, mas logo respondeu com um brilho nos olhos: sim. Aqui, todos são bem-vindos. O amor de Deus não conhece barreiras. A mulher a olhou surpreendida. Nos dias que se seguiram, Dona Ana buscou naquela conversa um sinal. O que estava por trás daquela visita? Deus estava realmente se movendo? Havia uma revelação naquele momento que poderia ser crucial para a jornada deles. Enquanto sua família prosseguia com a decoração e os ensaios, Dona Ana se afastou. Sentou-se no jardim, observando as flores que brotavam, cada cor se destacando. Deus, o que você quer que eu veja? O que mais está a caminho? As perguntas dançavam em sua mente. Então, no silêncio, uma resposta começou a fervilhar em seu coração. A transformação não seria apenas na reunião, mas nas vidas que se uniriam ali.
E naquele instante, Dona Ana percebeu que deveria ser mais que anfitriã, ela deveria ser a resposta, a voz que guiaria todos a entender o amor verdadeiro e, assim, mudar não apenas suas vidas, mas de toda a comunidade. A cada oração, cada ato de amor, o destino deles parecia crescer, como um balão prestes a decolar. O evento se aproximava, mas Andréa já podia sentir a expectativa de algo ainda mais profundo, a revelação do plano de Deus. E essa inquietude trouxe à tona uma pergunta fundamental. Que transformação espiritual mais profunda ainda estava prestes a acontecer em seus corações? Uma coisa era certa, o conto de milagres não havia terminado. Os dias se passaram e a atmosfera ao redor do mural de oração se intensificava. Cada palavra escrita ali trazia não só um desejo, mas um pouco da história de vida de cada um. O mural era agora um testemunho vibrante da busca por milagres, um elo que unia as esperanças e os sonhos daquelas famílias. Dona Ana, observando a transformação, sentia seu coração pulsar com uma nova energia. Ela decidiu que deveria incentivar ainda mais esse movimento. Vamos fazer uma roda de oração. Vamos nos reunir aqui, na praça, para clamar por nossas intenções e vivermos um grande momento de fé comunitária. Propôs animada. A ideia foi recebida com entusiasmo, e logo cada um começou a compartilhar como a oração havia impactado suas vidas. Naquela noite, enquanto os preparativos aconteciam, as estrelas brilhavam intensamente no céu. Dona Ana, você sente isso? Perguntou Clara, observando o céu. Sinto que Deus está ouvindo nossas orações. Talvez algo muito grande esteja para acontecer. As palavras de Clara ecoaram no coração de Dona Ana. Aquela era a certeza que estava buscando. Assim, ela reuniu todos em volta do mural e iniciou uma oração poderosa. Cada palavra proferida era como um eco de adoração, reverberando no ar. Senhor, que cada bilhete traga a resposta necessária, que cada coração aqui presente sinta a tua presença. Que a cristalização de nossas esperanças traga transformação. Orou com fervor. As vozes se uniram, e uma imensa paz começou a preencher o ambiente. Naquela noite, a comunidade se despediu, mas o que ninguém poderia imaginar era o que estava prestes a acontecer. A energia criada ali não tinha como ficar contida, era como uma onda se preparando para romper barreiras. Algumas pessoas saíram um pouco mais tarde, se despediu e foram para casa com um novo semblante. Nos dias seguintes, diversos relatos começaram a surgir. As famílias que estavam envolvidas nas orações começaram a testemunhar pequenas vitórias, pequenas transformações que, somadas, pareciam grandes. Agradeço a Deus pelo meu filho, ele passou no teste. Dizia uma mãe, emocionada. Minha saúde melhorou. Sinto que a oração fez diferença. Gritava outra. Cada testemunho era combustível para o fogo da fé crescente. Dona Ana ouviu uma história que chamou sua atenção. Uma senhora da vizinhança, que sempre foi isolada e desconfiada, começou a participar das orações. O que a motivou, ela não soube explicar. Sinto que estou sendo puxada para isso, ela disse, com um brilho nos olhos. É como se algo em mim estivesse mudando. Durante um dos encontros, Dona Ana olhou ao redor e viu uma mistura de rostos, pessoas que um dia eram estranhas, mas agora eram parte de sua família espiritual. O amor e a gratidão transpareciam. Entretanto, algo a incomodava. Ela sabia que ainda havia mais por vir. Numa noite especialmente clara, após todos terem saído, Dona Ana ficou em pé diante do mural, sozinha, muito pensativa. Deus, o que mais você deseja que façamos? Há algo especial guardado para nós? Sua voz tremia. O silêncio tomou conta, mas havia uma expectativa no ar, como se algo estivesse prestes a ser revelado. E então, de repente, um pensamento assombrou sua mente. E se a verdadeira transformação não estivesse apenas naqueles momentos de fé, mas sim na capacidade de tocar corações que ainda duvidavam? Ela franziu a testa, como se estivesse diante de um grande enigma. Como ela poderia ser a voz para aqueles que não acreditavam? Os dias que se aproximavam traziam uma sequência de eventos que poderiam mudar não só a vida de muitos, mas a própria essência da comunidade. Aquela dúvida trazia um senso profundo de urgência. Uma pergunta pairava no ar, como um sussurro: quem mais viria?
Como essas vidas estariam se conectando a um plano divino que ainda estava por se revelar? Dona Ana sentia que estava à beira de algo extraordinário. Enquanto o sol nascia em um novo dia, Dona Ana acordou com uma inquietação no peito. O que ela havia sentido a noite passada ainda não a havia deixado. As orações, os testemunhos, a comunhão, tudo aquilo estava tornando-se maior do que ela mesma conseguia entender. Sentia que a atmosfera ao redor daquelas almas unidas na fé pulsava com uma expectativa sobrenatural. Era como se a cidade estivesse prestes a vivenciar um renascimento espiritual naquela manhã. Ela decidiu que precisava fazer algo diferente. Reuniu todos novamente para mais uma sessão de oração, mas desta vez, ela apresentou uma proposta ousada. Imagine-se, por uma semana, nos reuníssemos todos os dias para buscar a presença de Deus? E se, juntos, clamássemos por um milagre que transformasse não só a nossa fé, mas a vida de quem ainda não crê? Emitiu suas palavras, quase como um clamor para a comunidade. A proposta fez brilhar os olhos de muitos. As respostas vieram rápidas. Eu estou dentro, afirmou seu amigo Carlos, que sempre relutou em participar. Vamos orar com fé. Pode ser a mudança que precisamos. Outros rapidamente sobressaíram, prontos para se engajar nessa jornada. Na primeira reunião, enquanto todos se acomodavam ao redor do mural, as orações se intensificaram. As vozes se entrelaçavam harmoniosamente, criando um coro que ecoava contra as paredes da praça. Cada um levantava suas intenções, compartilhando petições de fé e esperando que os céus se abrissem. Que a glória de Deus encha este lugar! Exclamava Clara com fervor. As palavras pulsavam como um tambor forte e poderoso, agitando os corações. Ao final da oração, Dona Ana propôs uma prática. Cada um deveria escolher um bilhete do mural que não fosse seu e orar por aquela pessoa especificamente. A ideia era promover um sentimento de união ainda maior, uma verdadeira corrente de fé. As mãos começavam a se mover, e em questão de minutos, muitos tinham os olhos úmidos, tocados pela solidariedade e pelo amor que circulava entre eles. A semana se desenrolava, cheia de momentos de adoração e testemunhos contínuos. Cada dia, a praça parecia vibrar mais. O mural, antes apenas um lugar para promessas, agora era um símbolo de portas que se abriam. Relatos de milagres menores virou rotina. O médico disse que a recuperação da minha mãe é surpreendente. Contava uma jovem, seu rosto resplandecia de alegria. Outro dizia, emocionado, consegui um novo emprego. A oração fez toda a diferença. Dona Ana sentia seu coração palpitar de alegria, mas no fundo, sua mente ainda se sentia inquieta. E os que ainda não chegaram? E aqueles que estão perdidos? Sussurrava para si mesma enquanto olhava para o mural. O desejo de alcançar mais e mais pessoas ardia em seu íntimo, um clamor silencioso de um amor que não se limita apenas em uma roda de oração. Um dia, enquanto Dona Ana refletia sobre isso, um homem desconhecido apareceu na praça. Ele parecia abatido, perdido em pensamentos. Ela se aproximou, sentindo que aquele encontro não era por acaso. Olá, amigo. Você gostaria de se juntar a nós em oração? Ele levantou o olhar, surpreso, quase como se estivesse acordando de um pesadelo. Dona Ana percebeu algo especial naquela troca de olhares, um sinal de que Deus estava interessado em cada vida. A resposta do homem poderia mudar tudo novamente. E se esse fizesse parte do que Deus está preparando para nós, pensou, enquanto mantinha o olhar fixo naquele homem. Ainda havia algo por ser revelado, um novo passo no seu caminho de fé. A conexão entre os que creem e os que duvidam poderia se tornar o novo milagre da comunidade. Como ela poderia guiá-los para essa luz? A resposta estava cada vez mais perto, como uma centelha à espera de ser acesa. Dona Ana respirou fundo, com o coração acelerado. O homem, que se apresentou como Ricardo, tinha um olhar profundo, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Eu não sou digno de orar, confessou ele, a voz tremendo. A vida me levou por caminhos tortuosos. Perdi a esperança. As palavras dele foram como flechas, atingindo diretamente o centro da inquietação que Dona Ana já sentia. Ela se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Ninguém é digno por si só. É na nossa fraqueza que encontramos a força de Deus,
e é para isso que estamos aqui, falou, com uma serenidade que vinha do fundo de sua alma. O olhar de Ricardo começou a mudar. Algo dentro dele parecia se iluminar. Posso tentar um milagre de verdade? Você acha que é possível para mim? A pergunta vinha carregada de um anseio genuíno, como se cada sílaba precisasse de uma resposta que somente Deus poderia dar. Dona Ana sorriu. Sim. Juntos, vamos clamar ao Pai. A presença do Senhor pode mudar qualquer situação. E naquele instante, ela decidiu que não seria apenas uma reunião de oração, seria um ato de fé coletiva que prepararia o caminho para um mover sobrenatural. Nos dias que se seguiram, a praça se transformou em um verdadeiro lar espiritual. Testemunhos de milagres começaram a florescer a cada encontro. Mais pessoas, levadas pela curiosidade ou pela dor, se juntavam à oração. Um curando o outro, e naquele movimento, o amor de Deus se manifestava de forma poderosa. Uma mulher que perdeu o emprego descobriu a verdadeira fonte de sua identidade. Um jovem que lutava contra a depressão começou a enxergar a luz através das orações. Ricardo, em especial, passou a se abrir mais. Ele compartilhava suas feridas, e a comunidade respondia com apoio e amor incondicional. Em uma noite mais iluminada que as anteriores, enquanto os participantes se reuniam para clamar em unidade, Dona Ana sentiu um forte impulso. Por que não fazemos um convite? Um convite? Questionou Clara, a animada da roda. A quem? Aqueles que ainda não conhecem este amor imenso que temos encontrado aqui. Vamos convidar todos da nossa cidade para o último dia de oração. Será um dia especial, um dia de libertação. Determinou Dona Ana, seu espírito ardendo com esperança. A ideia incendiou o coração de muitos. A praça logo se encheu de novas vozes, daquelas que apenas passavam e ouviam os ecos de adoração. O mural, uma vez mais, foi transformado. Colocaram os nomes das pessoas que desejassem ver libertas ou curadas, e as orações cresciam em intensidade. Mas ainda sentia dentro de si que algo maior estava por vir. Preparavam-se para receber aqueles que jamais imaginariam que a fé poderia tocá-los. Deus está juntando os cacos, murmurou Clara após mais uma noite fervorosa. Então, uma nova oportunidade surgiu, uma notícia chegou à praça, um evento de rua seria realizado na cidade, exatamente no mesmo dia da oração especial. Seria uma grande festa com música e dança, atraindo centenas de pessoas. A ideia de já ter uma multidão reunida era uma janela aberta que Dona Ana não podia ignorar. Se Deus está nos chamando para algo grande, talvez seja a hora de mostrar que Ele ainda faz milagres. As vozes começaram a se levantar de entusiasmo. Vamos! É a chance de levar esta chama do amor a todos, exclamou Carlos, e os olhos brilhavam com um brilho apaixonado. Então, em meio a toda a animação, um silêncio profundo caiu sobre a praça. Cada um parou para orar, buscando a direção de Deus. O que se daria naquele evento poderia ser mais significativo do que apenas uma reunião, poderia ser a resposta que a cidade tanto esperava. No entanto, ainda havia uma pergunta no coração de Dona Ana. Estamos prontos para aquilo que Deus realmente tem para nós? E, ao mesmo tempo em que sentia a expectativa crescendo, sabia que algo estava prestes a ser revelado. O próximo passo era desconhecido, mas a certeza de que a presença divina estava se movendo era inegável. O que poderia acontecer naquele evento que aguardava? Uma nova vida? Um novo espírito? Ou talvez o milagre que mudaria tudo? A conversa na praça fervilhava, mas no íntimo de Dona Ana, o sinal ainda não havia sido completamente aceso. A expectativa na cidade de Santo Amor estava quase palpável. O dia do evento havia chegado, trazendo consigo uma energia que vibrava no ar. O sol brilhava intensamente, refletindo a alegria e esperança que agora permeava o coração de cada um. Dona Ana olhou pela janela e viu as pessoas se aglomerando, suas almas buscando algo maior, algo que transcende o cotidiano e toca o divino. Na praça, onde antes não passava mais do que um grupo de amigos, agora se erguia uma multidão. Cada rosto refletia a preocupação, a necessidade de mudança, e Dona Ana sabia que estavam prestes a se encontrar com um novo amanhecer. Enquanto se preparavam,
ela sentiu uma firmeza em seu coração, entendimento de que este era mais do que um simples evento, era um momento de transformação que Deus havia preparado. À medida que os participantes chegavam, Dona Ana olhou para os filhos e os encorajou. Vamos lembrar que este é o nosso chamado. Cada pessoa que vem aqui traz consigo uma história, uma dor, e nós poderemos ser a luz que eles precisam. Lucas, agora mais confiante, entrelaçou os dedos e assentiu para a mãe. Clara, com seu sorriso iluminado, já estava encantada com a atmosfera vibrante, sentindo que algo especial estava prestes a acontecer. A pastora Marlene chegou, radiante como sempre, carregando a palavra que poderia acender ainda mais aquela chama. Estamos prestes a ver a glória de Deus se manifestar entre nós. Ela proclamou, capturando a atenção de todos. E quando as orações começaram, uma onda de adoração encheu aquele espaço. Você poderia sentir a presença de Deus ali, cercando cada um com um amor incondicional. Enquanto a música ecoava, testemunhos começaram a ser compartilhados. Depois, Dona Ana se levantou e tomou coragem. Irmãos e irmãs, estamos aqui para celebrar as vidas que foram curadas, transformadas e cheias de esperança. Mas este dia ainda não terminou, ela disse, seus olhos brilhando de emoção. Hoje, não só vamos orar uns pelos outros, mas vamos convidar aqueles que ainda caminham na dúvida. Vamos clamar juntos para que o amor de Cristo alcance a nossa cidade. Um murmúrio entre as pessoas era evidente. Um momento de abertura estava se formando. Ao olhar para os rostos à sua frente, Dona Ana sentiu que Deus estava chamando um a um para tomar parte da sua grande obra. E assim, ela incentivou todos a saírem, em grupos, convidando aquelas almas perdidas que passavam, sem destino, prontos para oferecer um pouco de amor, um pouco de esperança, um pouco de Jesus. A praça se encheu de vida, vozes se misturavam em um clamor coletivo que reverberava pelas ruas. Surpreendentemente, aqueles que vieram inicialmente hesitantes começaram a responder. Homens e mulheres, crianças e idosos, sentindo que algo especial os chamava, se aproximaram do que estava acontecendo. Ao ver isso, Dona Ana sentiu uma paz profunda. Cada passo dado era um passo de fé em direção ao desconhecido, e ninguém parecia se importar com os medos que antes os mantinham afastados. Quando o dia se encerrava, finalmente, ela pegou a mão de seu Jorge, agora tão rejuvenescido. Olhe ao nosso redor, amor. O Senhor fez algo tão grande hoje. Ele não trouxe apenas cura para nós, mas está restaurando vidas ao nosso redor. As estrelas começaram a surgir no céu, e cada uma delas parecendo brilhar em resposta às orações proferidas. Lucas, com emoção e sinceridade, virou-se para a mãe e disse, Mãe, eu entendi. A fé não é apenas sobre acreditar, mas sobre agir. Nós nos tornamos a luz quando começamos a compartilhar. Sim, Dona Ana sentia que aquela jornada estava apenas começando. Ao olhar para aquela multidão, ela entendeu que o milagre não era apenas o que aconteceu, mas também o que ainda estava por vir. Saber que suas vidas agora se entrelaçavam como todas as flores de um campo sereno, cada uma trazendo cor, vida e esperança. E assim, enquanto a noite descia, Dona Ana sentiu um fogo ardente em seu coração. O sentimento de que este era apenas o começo. A cidade de Santo Amor jamais seria a mesma, não. Apenas por causa das mudanças que já aconteceram, mas por tudo que ainda estava por ser revelado. A transformação espiritual havia dado início a um movimento, e sua missão estava apenas começando. Com o olhar firme e cheio de fé, ela sussurrou para si mesma, Senhor, quanto mais você tem reservado para nós. Estamos prontos. Naquele momento, Dona Ana compreendeu que a fé é um ato contínuo, uma jornada em que cada passo juntos faz ecoar milagres. O que Deus tinha preparado para eles seria muito maior do que poderiam imaginar. E, assim, aqueles que antes buscavam apenas respostas agora se tornaram agentes do amor e da esperança. A missão estava clara, não se calar, mas ser voz e ação na vida de tantos que precisam do toque divino. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas encontrem essa luz divina. Comente suas reações e testemunhos sobre este final emocionante.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de esperança e amor. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.